Oi, gente, mais uma vez aqui. Nós estamos agora na decisão 4, depender. Eu preciso depender. Lição 8, dependência saudável. Então essa lição ela vai nos falar um pouco sobre essa questão da dependência e da codependência emocional. Eu diria que é uma das lições mais importantes, tendo em vista que vícios, comportamentos ruins, maus hábitos, né, giram em torno disso, certo? Então, espero que você preste bem atenção para que você possa se perceber, né, se identificar talvez aí com alguma coisa que você viu aí que faz sentido para você, e aí você tomar isso como uma lição, uma orientação para a tua vida, certo? Então vamos lá. Salmo 62, versículo 7 diz assim: A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Então, como eu disse, a gente precisa rever em quem nós estamos depositando a nossa confiança, depositando a nossa atenção, se é no homem, se é no ser humano, né? Se é numa pessoa, se é em alguém, se é em algo, ou se é em Deus. Então, é preciso que a gente busque rever isso, porque como diz aqui o Salmo 62, versículo 7, a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Então eu preciso aprender a depender de Deus. Por quê? Porque Ele é o refúgio certo, é aquele que realmente eu posso firmar os meus pés na rocha e eu não vou ser enganado, vou me sentir frustrado ou decepcionado, tendo em vista que Deus é Deus e com certeza Ele é a melhor pessoa a qual nós devemos estar dependendo. A codependência ela se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Em outras palavras, eu gosto muito de resumir da seguinte forma: é como se o codependente vivesse a vida do outro. Então, a codependência ela acaba sendo uma forma de criar uma compensação para o vazio que foi gerado nessa pessoa quando ela viveu uma situação de orfandade e ela acabou desenvolvendo uma rejeição. O codependente ele não estabelece um vínculo com o outro, ele se aproveita. Então é uma relação doentia, uma relação não saudável, porque a partir do momento onde um vínculo está em se aproveitar do outro, não significa dizer que tem alguma coisa errada aí, certo? Então a pessoa quando passa ou enfrenta alguma situação com codependência, ou ela sofre ou ela promove o sofrimento, certo? Então é preciso que a gente reflita aí. Você se vê num relacionamento abusivo onde você está sofrendo ou você está promovendo sofrimento, certo? É importante que a gente faça a pergunta porque a partir daí a gente vai saber se situar e entender que aquele relacionamento ali não é saudável. E uma característica do codependente é que ele fica sempre se envolvendo em relacionamentos não saudáveis, certo? A comunicação entre essas pessoas que vivem essa relação de codependência ou dependência emocional não é uma comunicação honesta, não é uma comunicação verdadeira, mas a gente vai aprender já aqui a identificar melhor. As codependências, vamos lá. Existem duas, a impositiva e a anulativa. A impositiva ela consiste em o indivíduo achar-se indispensável para o outro. Ele acha que o outro não consegue viver sem ele, certo? Busca sempre a autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e agir. Então, é um relacionamento onde essa pessoa está sempre se impondo a outra, certo? Enquanto que a anulativa, ela é o contrário, certo? O indivíduo ele desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros, não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Olha só. Então a gente percebe aí que é uma relação doentia, né?
Pensa aí, duas pessoas que uma é impositiva e outro é anulativo. Olha só, que coisa terrível isso aí, certo? Eles vão viver dentro de um relacionamento que não vai gerar bons frutos, vai gerar muita dor, muito sofrimento, mas se não for tratado, eles vão se acomodar nisso aqui, achando que está tudo bem, quando na verdade não está, certo? Todos nós, em algum grau, nós temos ambas a codependência, certo? Ou em determinado momento em casa, nós somos anulativos ou impositivos. Vamos pensar em casa como impositivo. Em casa você se impõe, certo? E aí as pessoas que estão em casa, elas baixam a cabeça para ti. Mas aí quando chega no trabalho é o contrário, certo? Em casa enquanto que tu é o impositivo, no trabalho tu é o anulativo. Tu aguenta muita coisa calado e tu se permite esse tipo de abuso, esse tipo de relacionamento que também não é saudável, certo? A relação entre dois codependentes nunca vai ser saudável, certo? Ambos vivem uma relação doentia, onde um fere e o outro é ferido, tá certo? O ideal então aí que nós temos aqui como meta é romper com isso. Vai ser fácil? Não. Mas em nome da vida eu quero dizer que é preciso, certo? Para que você possa então viver bem, viver de fato dentro daquilo que é vontade de Deus para sua vida. Deus não te criou para viver dentro de um relacionamento impositivo ou anulativo. Deus te criou para viver, não é para sobreviver. Deus te criou para que você possa ter paz, viver bem dentro de um relacionamento, onde você possa falar, onde você possa também ouvir e as coisas estarem ali muito bem claras, muito bem definidas. Vamos aqui ver então alguns sinais da codependência. Geralmente, a pessoa com codependência ela tem uma baixa autoestima, um senso de identidade frágil, autorreatividade ou irritabilidade. Você não aguenta muita coisa, você se irrita logo. Preocupação ou cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, uso do sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associadas a outros transtornos compulsivos, compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, foco excessivo na realidade do outro como parceiro afetivo ou filhos, assumir o papel e a responsabilidade do outro. Isso é muito claro nesse relacionamento de codependência. E diz sim quando, na verdade, ele queria dizer não. Só um minutinho. O ventilador está fazendo um pouquinho de barulho aqui. Então, como a gente pode ver aí, não é uma coisa boa viver dessa forma, certo? Não é bom nem para si e nem para quem vive por perto, certo? Todo mundo aí está sendo ferido, todo mundo aí está sendo vitimado, vamos dizer assim, né? Então precisa que a gente dê um fim nisso, dê um basta. Você só vai conseguir fazer isso quando você entender que a situação de codependência não é a sua verdadeira identidade, certo? Essa situação que você vive hoje, né? Essa forma de você ver a vida hoje, de você se relacionar hoje, foi algo que foi aprendido por você, que foi ensinado para você e que agora você vai precisar desaprender para aprender a forma certa. É como se nós fôssemos fazer agora um processo de desconstrução, porque está tudo errado, e agora vamos tentar viver de outra forma, e para isso nós vamos construir, certo? Construir em cima da verdade, daquilo que é correto, do relacionamento saudável, verdadeiro, enfim. Precisamos nos encontrar, então, com o nosso verdadeiro eu. Te oriento, te desafio a você fazer isso, né? Quem é o teu verdadeiro eu? Às vezes você acha que é isso aí mesmo, e você já percebeu que tem uma coisa errada. Pois deixa eu lhe dizer, não se acomode nisso, não aceite isso. Você pode até dizer assim, mas eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim, ok? A sua verdadeira identidade
ela não tem nada a ver com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento agressivo, impositivo ou anulativo, nada disso, certo? É preciso que a gente abra mão dessa forma de viver aí que não é vontade de Deus para nossas vidas. Aprenda então a se conhecer melhor. Busque sua identidade de filho de Deus. Um mapeamento de suas feridas o ajudará a alcançar o equilíbrio emocional e a transformação de caráter. Você conseguiu identificar atitudes de codependência em você mesmo? Baseado naquele perfil, naquelas características? Você se percebe ali? Pronto. Como eu já disse, aquele não é você, tá? A sua verdadeira identidade é essa aqui, ó. Identidade de filho de Deus. E como é que eu vou fazer então para reconhecer isso? Olha, você vai dar uma olhada, você vai fazer uma reflexão de como você está aí no seu dia a dia, na sua vida, né? Como foi o seu passado. É muito bom a gente escrever sobre si para que a gente possa se conhecer. Muitas vezes a gente pergunta por que eu tenho esse tipo de comportamento, por que eu tenho esse tipo de atitude. Se você fazer uma investigação, você vai entender por que você tem esse tipo de comportamento. Eu vou dar só um exemplo. Eu tinha um hábito de... eu acabei engordando muito, certo? Chegou um tempo, quando eu ia dormir, eu estava com o estômago cheio, eu acordava no meio da noite com vontade de provocar, né? De colocar, porque a comida nem descia direito. E eu estava engordando, não estava fazendo meus exercícios. Mas aí eu ficava só nessa, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. E o que é que eu preciso fazer para mudar? Bom, eu precisei mudar o meu comportamento. E eu entendi que quando eu chegava em casa, depois do trabalho, a primeira coisa que eu fazia o que era? Era ligar a TV e ficar sentado lá. Pegava alguma coisa para comer e pronto. Ficava lá e passavam as horas, e quando eu já ia ver de noite, e eu não tinha me exercitado e tinha comido de forma desregrada, certo? Então, quando eu percebi que alguma coisa não estava bem na minha vida, eu precisei entender qual é o gatilho, o que é que está me direcionando para esse tipo de comportamento. Eu entendi que sentar no sofá quando eu chegava em casa não era o melhor, certo? Então eu passei a fazer diferente. Chegar em casa eu não vou sentar no sofá, eu vou procurar fazer uma outra coisa para eu poder, enfim, dar um baixa nessa situação. Então, quando a gente encontra dentro da nossa vida aquilo que está nos ferindo, nos agredindo, que está nos levando até esse tipo de comportamento, por que é que eu me permito a esse relacionamento abusivo? Por que será? Então, são respostas que só você vai poder dar, certo? São perguntas assim que só você tem as respostas. Então, mas é preciso que você seja muito honesto, muito franco, para que você possa então identificar que tipo de codependência você mais expressa. Você se identifica mais com o anulativo ou aquele que se impõe, certo? Tem aquele que vive um relacionamento, ambos vivem um relacionamento abusivo, mas tem aquele que se impõe e aquele que se anula. Em que você se identifica aqui? Ok? Vamos para frente. Vamos fazer o seguinte. Após fazer esse mapeamento, então a gente vai entender que haverá uma transformação no meu caráter. É importante isso? Você quer isso? Então pronto, se você quer, a gente precisa se curar dessa codependência. Mas como essa codependência pode ser curada? Primeiro, a codependência ela pode e precisa ser curada. Provérbios 9,6 diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo o caminho do entendimento. Olha só. Então, quando você passa a se perceber e entender como você está, o que você tem feito, como as coisas estão e por que você está ali, você começa a se entender, a tendência é você ter mais firmeza, ter mais certeza do que tem que fazer para resolver essa situação, certo? Então, primeira coisa que quem tem que fazer para se curar, identificar, certo? Primeira decisão que nós fazemos nas 30 semanas é identificar, admitir, certo? Então, quando eu admito que eu tenho um problema, eu estou já dando um grande passo, certo?
Você é uma pessoa que sofre com codependência? Ou você é uma pessoa dependente emocionalmente de outra? Agora, se precisarmos pedir ajuda, é preciso que a gente faça isso, certo? Porque quando a gente identifica, é muito bom, mas só isso não é suficiente. A gente tem agora que partir para o segundo passo, que é confiar a nossa vida ao Senhor, entregar todos os nossos problemas a Ele e agora aprender então a fazer aquilo que a gente começou dizendo aqui, ó, depender, certo? Então, aprenda a depender de Deus, a fim de que você possa então andar pelo caminho correto. A cura então começa pela identificação. Peça ajuda, peça orientação, nós estamos aqui para lhe ajudar. O pastor Bill Johnson diz assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Olha só que interessante, né? O caminho que Deus propõe a nós é bem diferente desse aí que você está vivendo, certo? Às vezes a gente acha assim, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, certo? E não é assim, certo? Então, é preciso que a gente não se conforme com essa situação. Não precisa ser desse jeito, tá bom? Você se sente culpado quando não consegue ajudar outras pessoas? O codependente, ele acredita que o outro só vai conseguir viver se for com a ajuda dele, certo? É um relacionamento assim meio doentio mesmo, né? Você achar que o outro só consegue viver se for com a tua ajuda, né? Se for com a tua intervenção. Liberte-se disso, tá? Isso não é verdade. Você pode sim, é claro, ajudar, você pode orientar, mas tem determinados momentos que é o outro que tem que fazer, é o outro que tem que andar, é o outro que tem que aprender. E isso não é nada de desumano. Muito pelo contrário, quando você permite que o outro caminhe com as suas próprias pernas, você está dizendo para ele, olha, eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz independente de mim, certo? Independente de eu poder estar ali ou não, tá? Por quê? Porque eu quero deixar você livre, eu quero que você desfrute dessa liberdade de poder viver bem. O outro precisa aprender a andar com as suas próprias pernas, tá? Isso é uma demonstração de amor, tá bom? O caminho para a cura da codependência precisa então que a gente faça algumas coisas. Ponto A, desenvolva o seu próprio projeto de vida. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Pergunte para Deus qual é o propósito dele para a sua vida. O que é que você acha que Deus tem preparado para você? Qual foi o projeto definido por Deus para a sua vida e através da sua vida? O que é que ele pretende fazer em você e através de você? Quando você entender isso, pode ter certeza, vai ser assim um elucidador. Você vai olhar assim, vai ver o mundo com outros olhos. Ele criou para você ser alguém que ele está contando com isso, certo? Garanto que você vai se sentir bem mais feliz quando você descobrir o teu verdadeiro eu. Ponto B. Ame o próximo, mas não viva a vida dele. Romanos 13:10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Em nenhum momento a Bíblia ela nos orienta a amarmos o outro mais que a nós mesmos, certo? Como você pode ver aí, nós precisamos amar assim como, então há uma comparação aí, há algo que está no mesmo nível, certo? Precisa então que você ame essa pessoa. E uma coisa que é muito característica de um codependente é não saber dizer não, certo? A gente quer dizer não, mas acaba dizendo sim, certo? E aí fica aqui a pergunta. Se eu disser não, significa dizer que eu não amo essa pessoa? Não, muito pelo contrário. Como eu já falei aqui, quando você diz um não, você está ajudando a essa pessoa a formar o seu caráter da forma correta. Porque o mundo não vai dizer sempre sim para você. O mundo não diz sempre sim para você. O outro precisa entender isso também, tá? Quando Deus
aplica a sua justiça, é uma forma de demonstrar o quanto ele nos ama. Quando a gente em casa impõe regras e essas regras não são obedecidas e a gente fica assim pensando, ai meu Deus, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que honrar com a palavra para que o outro entenda. Eu preciso aprender a viver em comunidade, porque as coisas não são do meu jeito, não vai ser sempre sim. É preciso então que eu aprenda a ouvir não, certo? Então, ame o próximo, mas não viva a vida dele. Deixa ele viver a vida dele. Há alguém na sua família, amigos ou outra esfera com quem você tem se importado mais do que você mesmo? Você consegue identificar aí dentro do seu relacionamento aí das pessoas que estão no teu ciclo familiar, de amizade, onde você acaba fazendo esse tipo de coisa que a gente está falando aqui? Você se importa mais com essa pessoa do que com você mesmo. Você pensa assim, é porque o amor é sacrificial. Lembre-se que a gente não está falando nesse amor, nessa esfera, certo? Nós estamos tratando do amor, no caso aqui, o amor que eu preciso também entender que eu preciso ser amado e preciso amar de forma equilibrada. Não posso viver uma disfunção nesse relacionamento, não, tá? E ponto C, dependa de Deus. 2 Coríntios 3,5 diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Coloque-se agora diante de Deus, coloque a sua vontade de controlar, de manipular, ou de dizer sim para essa pessoa o tempo todo, certo? Peça que Deus lhe ajude a vencer isso. Peça que Deus lhe ajude a você a não querer estar controlando a vida do outro, as coisas do outro. Peça para que Deus lhe ajude a você parar de estar manipulando as coisas para que a sua vontade prevaleça. Peça que Deus lhe ajude a você a aprender a dizer não, quando na verdade você quer dizer sim, né? Então, aliás, ao contrário, né? Que você aprenda a dizer não ao invés de sim, certo? Então, é preciso que você faça isso. Agora eu lhe peço uma coisa, diga o nome da situação, não fica dizendo assim, Senhor, me ajuda nas minhas lutas, ou ajuda a vencer os meus pecados. Não, seja bem preciso, diga para Deus, Deus, eu quero que tu me ajude aqui, porque eu tenho uma mania de controlar as coisas, eu acho que o outro não consegue viver sem mim, e eu acabo vivendo a vida dele, certo? É muito importante que você seja claro, não tem porquê você ficar com cheio de arrudeio para Deus, porque Deus sabe o que está acontecendo. O que na verdade precisa aí é que você se perceba, porque Deus já sabe, certo? Agora, o que é que você precisa fazer com isso? Você precisa se perceber, se entender e partir para outra, certo? A fim de que você possa deixar essa forma de viver que não está muito legal, certo? Eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar a te livrar desse comportamento, tá bom? Se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. A sua codependência se torna o seu problema e resolver os seus problemas é a sua responsabilidade. Percebeu aí que em vermelho está destacado aí, né? Você, sua, seus, sua. Ou seja, nós estamos falando de você aqui, certo? Não se esconda em desculpas ou justificativas querendo jogar para o outro. Mas eu vivo assim porque o outro. Eu faço isso porque o outro. Não faça isso não. Não fique transferindo a responsabilidade dessa situação não. Quem está procurando restauração é você. Então, você tem que fazer acontecer. Você não pode querer agora aqui deixar de fazer porque o outro, se o outro nunca quiser mudar, você vai viver dentro desse ciclo infeliz de relacionamento? Tenho certeza que não, certo? João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você vive acorrentado numa relação doentia? Seja bem honesto consigo mesmo. Talvez não seja nem o outro, seja você, né? Que esteja precisando se libertar. Porque pelo outro vocês já estavam bem distantes um do outro.
mas é você que fica insistindo. Talvez seja o outro também, né? E você tenta sair, mas não consegue. Ou seja, é uma situação conflitante, mas que a gente precisa encarar de frente, certo? Não dá para resolver um problema fingindo que ele não existe. A gente tem que encarar as coisas de frente. Então, se você está procurando restauração, eu tenho certeza que você vai encontrar, mas vai ser preciso que você faça realmente essa decisão e essa escolha. Então, gente, você tem um controle ou controlado ou é controlado por alguém? É preciso que você seja muito honesto nessa resposta, a fim de que você possa então encontrar cura, restauração para a sua vida. Te oriento você a procurar a pessoa com quem você tem facilidade de partilhar, né? Abrir o seu coração para dizer, olha, eu preciso que tu me ouça. Não precisa nem ser a pessoa, não. Não faça isso com essa pessoa, não, que você vive essa relação. Procura outra. Então, assim, eu preciso me libertar. Você vai ver como vai ser libertador quando você abrir o seu coração para alguém e dizer assim, olha, eu estou passando por uma situação aqui com cicrano, eu não quero nem te usar aqui como uma forma de chegar até não. Não, eu só quero abrir o meu coração e queria que você me escutasse. Tá bom? Então, faça isso, eu tenho certeza que o resultado ele vai vir em breve. Vai ser assim da noite pro dia? Não, mas pode ser também. Dependendo da tua força de vontade, do teu querer, né? Pode ser que as coisas aconteçam assim. Pode ser que demore um tempo. Cada um tem o seu tempo, né? A gente vai respeitar o processo de cura, de restauração de cada um, tá certo? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, dá uma lida na apostila. Tenho certeza que vai te ajudar mais ainda. Ok? Estamos à disposição. Um abraço. Até a próxima. Tchauzinho.